Nesse bloco, o papo gira em torno da qualidade, ou da falta dela, na literatura veiculada através da internet. Acompanhe. Eu quero apresentar aqui o Daniel Gleidson, que faz um site, uma revista diferente, tem um certo diferencial do ponto de vista gráfico, do ponto de vista editorial da Cronópios. Se parece com a Mnemosyne porque é uma revista periódica que sai de 2 em 2 meses e que fica fixa na tela simultânea, na tela infinita, a velocidade da luz, e vai seguindo adiante, parada numa viagem móvel durante 2 meses. E para mim foi surpreendente porque estava se tentando fazer aqui em Fortaleza algo semelhante à Mnemosyne, aqui em Fortaleza, e foi Sobral que destampou a tona do mar e que trouxe, de repente, para surpresa geral, uma revista de literatura cearense de âmbito internacional, sul-americano, porque o caso das revistas internéticas é que elas não têm mais limites, não têm mais fronteira, e estão em toda parte, em Portugal, na França, na Espanha e tal. Então, eu acho que eu posso passar a palavra agora para o Daniel Gleidson. Boa noite a todos. A diagramação da Famigerada ela é simples. Ela é como uma revista comum, não tem flash, não tem nada se mexendo, não tem aranhas. Vai ter, tenho certeza. Não, a gente não... Nossa linha editorial não vai por esse lado. Porque a gente está muito mais de acordo com uma visão antiquada de que o que importa, na verdade, na literatura é o texto e não aranhas andando, essas coisas todas. Para a literatura adulta, eu não vejo muito sentido nisso, na verdade. O que importa é o texto que está ali. O Famigerado, ele nasceu de uma ideia do Luciano Bonfim, que é um contista de Sobral, que o título foi ele quem deu também, porque ele é fã do Guimarães Rosa. Está em Primeiras Histórias. E o conto do Famigerado. E a ideia era estabelecer esse diálogo utilizando a internet, que é um meio democrático nesse sentido, possível, porque a gente nunca ia ter grana para fazer uma revista impressa mesmo, de dialogar os nossos textos, publicar ali e com isso dialogar com escritores do Sul e tal. O que importa lá, na verdade, é a qualidade dos textos que é publicado e não a diagramação e tal. E eu diálogo também com artistas plásticos, o Wilson Neto está lá e tal, já teve o Sanzio Marden e várias outras pessoas que ilustraram os textos. A base da Famigerada está sustentada em cima disso, critério de qualidade dos textos que são publicados e evitar o excesso de textos, aquela tela suja. A gente quer uma coisa bem limitada e, nesse sentido, as seções ficam variando. Tem números que não tem conto porque tem dramaturgia, tem tradução e tal. Mas aí tem números que não tem poesia porque tem conto, então a gente varia. Como é que você está aquilatando assim, temos de pessoas que leem, que entram, que tiveram acesso a contatos, intercâmbio? Isso é fantástico. Você está sentindo isso, por exemplo, se você tivesse feito uma revista de papel, você acha que teria tido mais respostas do ponto de vista de público e de leitores, se tivesse feito uma revista de papel, com as limitações que existem aqui no Ceará, do ponto de vista de distribuição de dinheiro, de grana, de produção? Na verdade, essa pergunta ela precisa que eu fale as minhas preocupações sobre a questão da internet, né? E a literatura na internet. Porque quando eu topei a ideia do Luciano Bonfim de fazer essa revista e tal... Foi um bom começo. Na verdade, eu nem conhecia a Cronópios, ainda a Cronópios existia há uns 2 meses, eu acho, quando o Famigerado surgiu. Acessava a Capitu uma vez na vida, assim, eu não frequentava a internet e não lia literatura na internet. Então, topei e tal, sem conhecer muito a área, né? Aquilo onde eu estava entrando. E depois que eu entrei, hoje, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas sobre a questão da literatura na internet. Isso não me preocupa nem um pouco. Eu adoro lembrar o Borges, quando ele, já no final da vida dele, ele falou que passou a vida toda lendo e escrevendo, e a única coisa que restou para ele foram dúvidas. Ele não teve certeza nenhuma. Não acabou encontrando resposta nenhuma para nada. E isso me acalma, de certo sentido, né? O Borges fala também que talvez encontrar uma dúvida nova seja muito melhor do que encontrar uma resposta. Então, nesse sentido, eu estou tranquilo em ter muito mais dúvidas sobre a questão da literatura na internet do que certezas. E aí são 2 problemas cruciais que eu vejo, que eu até já falei rapidamente na minha coluna que eu tenho no Cronópios, que é sobre o excesso e a superfluidade da literatura na internet, né? Eu vou tentar explicar isso mais concisamente. Por que excesso? No caso, a gente pode encontrar sites de literatura na internet, como Usina de Letras ou sites nesse sentido,
que você vai encontrar milhões de textos publicados, porque não são sites que tem um editor que seleciona os textos, mas qualquer pessoa entra lá, publica, se cadastra no site, publica o texto que quiser e está lá. Talvez seja uma coisa mais de terapia, né? Eu quero publicar o que eu escrevo em algum lugar, então vai lá no Usina de Letras ou esses sites assim e lança o texto lá como se tivesse publicado. Isso é um problema horrível, né, de excesso, que não serve para nada. No caso da Cronópolis, ele tem muito mais texto do que o Famigerado, mas não sofre desse excesso porque está conseguindo juntar uma gama muito grande de escritores bons. Então, para ter 3 textos publicados diariamente, precisa ter uma gama de escritores muito bons mandando muitos textos. Então, talvez agora esse excesso esteja sendo um excesso bom. Nesse sentido, desse excesso de literatura na internet, eu acho que fica até parecido com a situação que as artes plásticas estão sofrendo hoje, depois da vitória da instalação e tal. Porque você vai para uma Bienal de artes plásticas, você não conhece mais artista plástico nenhum. Você não vai para lá esperando, eu quero ver uma instalação do artista tal. Porque você não conhece mais quem são os artistas plásticos, porque toda Bienal, alguém em qualquer lugar acha que teve uma ideia de uma instalação e colocou lá e você não conhece mais. E talvez esse artista só faça essa instalação na vida e nunca mais faça nada. Então dá para fazer até essa relação do excesso da literatura na internet com esse excesso ou com esse anonimato de artistas que está acontecendo também na área das artes plásticas, né? A questão da superfluidade é uma consequência do excesso, essa questão da superfluidade. Se o termo não é bom, depois a gente muda. Mas o que eu quero falar com isso é o seguinte, não é muitos fluidos, mas é uma ausência de aprofundamento, é supérfluo. Vamos pensar 2 grandes escritores do Brasil hoje, Ferreira Goulart e o Augusto de Campos. Eles, de forma alguma, estão preocupados em publicar as obras dele na internet. Tem um portal literal. O Ferreira Goulart, o site que tem dele no portal literal, é para divulgar o Ferreira Goulart, mas ele nunca publicaria um livro inédito dele ali, nunca publicou. Ele não está preocupado de forma alguma em publicar a obra dele na internet. Augusto de Campos, você é fã dele, talvez saiba mais, mas eu também nunca encontrei um inédito do Augusto de Campos na internet. Então, a gente pode dialogar o seguinte, tá certo, essa galera é de uma outra geração, é mais antiga, eles não têm nada a ver. Beleza, mas de alguma forma isso é simbólico, tem uma significação, eles não estarem nem aí, né? Então, tá certo, vamos passar para essa geração atual. Vamos pensar no Fabrício Carpinejar. Não estou dizendo que ele, não entrando na questão da qualidade da obra dele ou não, mas ele é um grande nome hoje. O que é que o Fabrício Carpinejar... Sim, ele publica muito na internet, Fabrício Carpinejar, mas vamos pensar bem o que é que ele publica na internet. A obra do Fabrício Carpinejar, literária, séria, ele publica em livro. É claro, vai demorar, mas todos nós ainda supervalorizamos, endeusamos o suporte livro. Natural, nós fomos criados nesse suporte.